Noite de Natal do ano 2022, Lucas narra o canto no céu que se une aos pastores aqui na terra. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. É claro que essa narrativa de Lucas 2 sobre o recenseamento ordenado por Augusto quer mostrar que o homem tende a divinizar-se e por isso ritualiza cerimônias para passar por Deus e assim dominar os outros. Mas ao contrário, Deus se humaniza, não para dominar, mas para salvar o ser humano. Esta é a mensagem que Lucas quer nos transmitir nesse Natal e que a igreja escolheu com o evangelho do nascimento de Jesus. Naqueles dias, um decreto de César Augusto, isto é, Otávio, o primeiro que assumiu como subtítulo Augusto, isto é, digno de veneração. É o poder que se diviniza. Ele ordenou um recenseamento de toda a terra. Por terra entende-se o mundo habitado naquela época, isto é, o Império Romano. Assim, o poder do imperador procura, por todos os meios, dominar mais pessoas e subjugar mais pessoas e explorar mais pessoas. O objetivo do recenseamento era, naturalmente, a cobrança de impostos. O evangelista dá uma indicação a respeito deste recenseamento, mas o que ele quer transmitir não é tanto um relato histórico de um acontecimento, mas um significado teológico. O recenseamento na Bíblia sempre foi visto como um ataque a Deus, porque Deus era o Senhor da terra e do céu e Senhor de todos os homens. É como se houvesse uma usurpação, um afastamento de Deus, e daí que surge o movimento dos zelotas para resistir ao recenseamento e ao domínio do Império Romano. José, diz o texto de hoje, que era da família da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Lucas escreveu a cidade de Davi, chamada Belém, mas na Bíblia a cidade de Davi sempre foi Jerusalém, a capital onde ele iniciou a sua monarquia. Desse ponto, o evangelista ele não concorda com a cidade de Davi, Jerusalém, mas apela para Belém. Belém, em Belém, Davi é pastor. Em Jerusalém, ele era rei. Já nisso mostra que ele vai nascer, o Messias, o descendente, que não terá traços da realeza de Jerusalém, mas as características do pastor, como aqueles de Belém. Para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. É surpreendente encontrar essa expressão, sua esposa, porque o casamento judaico ele era feito em duas etapas. Maria e José estavam na primeira etapa, quando havia um compromisso, os noivos assumem esse compromisso, já são marido e mulher, mas não coabitam, não há a consumação do matrimônio. O termo noiva, porém, suscitava grande escândalo na comunidade cristã primitiva. E por isso ele foi substituído no século V com a palavra esposa, o que já era correto, embora não tivesse passado ainda para a segunda etapa do matrimônio com a consumação e relação sexual. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Algumas tradições são belas e românticas a respeito do Natal, mas elas correm o risco de desvirtuar a mensagem. Não é o que, enquanto chegavam, na hora que chegaram, os dias de parto aconteceram, mas quando estavam ali, chegou o tempo do parto. A viagem de Nazaré a Belém foi feita a pé. Portanto, uma mulher nos últimos dias de gravidez não poderia realizar um desafio tão grande, uma caminhada tão grande a pé.
Então eles devem ter chegado quando ainda era possível que Maria fizesse essa longa caminhada. E ela deu à luz a um filho primogênito. Filho primogênito é escrito aqui, por quê? Porque depois haveria outros filhos? Não. Porque como diz Êxodo 13, versículo 2, o primogênito deve ser consagrado ao Senhor. Assim Jesus será consagrado a Deus. Ela o envolveu em faixas. Esse detalhe das faixas é uma referência ao livro da sabedoria, para indicar que Jesus nasceu como todo mundo nasce, que ele era uma criança como todas as outras crianças. E por isso, no livro da sabedoria, Salomão, falando do nascimento, ele diz, fui criado em fraldas, rodeado de cuidados. Nenhum rei teve vida diferente. Só existe uma entrada na vida e a mesma é a saída. Então Jesus nasce como todas as outras crianças. E o colocou numa manjedoura. Também a manjedoura é uma referência ao profeta Isaías, que diz, o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu patrão. Mas Israel não conhece e o meu povo não compreende. Por meio dessas referências, o evangelista quer deixar claro, como João escreveu no prólogo do seu evangelho, ele veio entre os seus, mas os seus não o acolheram, não o receberam, não o reconheceram, porque não havia lugar para eles. No passado, a tradução incorreta do termo grego como hotel deu origem à história desse casal que não encontrava lugar. Não havia espaço no alojamento, é o termo. A habitação na Palestina é normalmente feita desta forma. Há uma parte esculpida na rocha, que é a parte mais forte, mais sólida, mais segura e mais limpa. E onde os mantimentos são armazenados. E ali está a manjedoura. Depois há uma parte da casa, construída de alvenaria, um único cômodo, onde se passa toda a vida da família. Onde se cozinha, se dorme, se come. Quando uma mulher dá à luz, de acordo com o livro do Levítico, ela se torna impura, pois tudo que ela toca, por causa do sangue, se torna impuro. As pessoas que dela se aproximam se tornam impuras. Então, por isso, não há lugar para eles na pousada. Ela tem que entrar para a parte de dentro, para ali, naquele lugar mais protegido, dar à luz. Também porque não é algo que a gente vai fazer diante de outras crianças. Depois o evangelista diz, havia alguns pastores naquela região. Com o termo pastores, Lucas nos coloca em contato com uma das categorias mais desprezadas, mais odiadas que havia naquela época. Não são essas figuras belas, simpáticas dos nossos presépios. Eles, como diz o Talmud, possuem a condição de serem desprezados. Os pastores vivem longe da sociedade, não eram pagos, viviam de pequenos furtos, não tinham direitos, eram incapazes de ir à sinagoga, e menos ainda ao templo para se purificar. Eles eram o emblema, imagem de um pecador impuro, os pastores. Não havia salvação para eles. Eles eram pessoas desprezadas que deveriam ser simplesmente eliminadas. E o evangelista fala, um anjo do Senhor apareceu aos pastores. Terceira vez que vem o personagem, um anjo do Senhor. A primeira para anunciar o nascimento de João Batista. A segunda para anunciar
o nascimento de Jesus. E a terceira vez que o anjo aparece é agora para anunciar a salvação aos pastores. O anjo do Senhor foi apresentado sempre no Antigo Testamento com uma espada desembainhada, como nós vemos no Apocalipse, pronto para castigar os pecadores. É claro que eles, sendo pecadores, podiam sentir-se ameaçados pela vinda do Messias, mas ele não vem para castigar. E o anjo diz, veio para trazer uma boa notícia para eles. Espantoso. A glória do Senhor os envolveu em luz. Lucas nega, portanto, toda uma teologia pré-existente de um Deus que julga, que ameaça, que pune. Quando Deus encontra os pecadores e não faz outra coisa senão envolvê-los com a sua luz, com a luz do seu amor, está mostrando uma outra face de Deus. E é esta face que o Natal quer revelar a cada um de nós. Porque é claro que eles estão tomados de temor, e o anjo vai dizer-lhes, não tenhais medo. Qual era a grande alegria? Que nasceu na cidade de Davi para vós. Nasceu o quê? O carrasco? Não. O Messias para punir? Não. Nasceu o Salvador. Jesus não será um juiz, será o Salvador. No final desse diálogo, aqui, o evangelista escreve, uma multidão do exército celestial apareceu com o anjo e disse, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, nós os pecadores. Por isso, irmãos e irmãs, nesta celebração, nós queremos abrir o coração, nós sabemos como é difícil as pessoas viverem esse tempo. Muitas pessoas vivem hoje angustiadas, sem esperança de serem felizes. Depende da nossa solidariedade. Vamos nos ajoelhar diante do presépio para agradecer a Jesus tão grande amor por nós. Vamos olhar tantos meninos e meninas que são jogados na guerra por causa da indústria armamentista e para explorar as riquezas dos outros países. As armas são para a morte. Quantos meninos e meninas que vivem na violência da guerra, quantos meninos e meninas não são felizes, quantas pessoas estão nos hospitais, quantas em campo de batalha, quantas sofrem no corpo os males e doenças da falta de liberdade e consequências da fome e da guerra. Quanta gente não pode saborear uma ceia de Natal em paz. Quantos miseráveis morrem de fome por não terem nada que comer. O Natal é para nós, o Natal é para a vida. Jesus veio para nos salvar a todos. Vamos pedir que essa noite de Natal torne o nosso coração um pouco melhor e a humanidade um pouco melhor. E que esses males sejam vencidos, porque é Natal, Jesus nasceu para nos salvar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Todos nós. Bom, feliz Natal.